Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Kitara, um jogão muito elegante, muito bonito, controle de área e que fala sobre a lenda do Império de Kitara, né? No jogo representamos reinos desse império que tentam voltar aos seus melhores dias, ocupar territórios e fazer pontos de vitória. Cada jogador representa um reino e tem 3 heróis que auxiliam nas batalhas, 10 guerreiros, que são as peças para você movimentar e para guardar o território, e 5 centauros, que são uma figura, vamos dizer assim, religiosa, para ocupar essas partes de ruína. O mapa é distribuído na parte de rios, que não podem ser ocupados. Aqui nós temos essa parte em verde, não sei se dá para ver direito, são as ruínas, e a parte em amarelo são as pradarias, os campos, onde você vai sustentar a sua população, né? Cada jogador recebe uma carta, essa carta inicial, igual para todos, que indica, eu sei que não dá para ver, mas indica a quantidade de cartas que você pode olhar na fase de compra, indica o número de unidades que você começa, que são 3 unidades, 3 guerreiros, e indica os movimentos, você tem 2 movimentos para fazer. O jogo é muito elegante porque o jogador, na sua vez de jogar, ele faz aí uma sequência de 5 etapas e resolve a sua vida. Se puder pontuar, pontua, se não, ele passa a vez, né? No início do jogo, os jogadores decidem as áreas onde vão começar. Para esse mapa, para 3 jogadores, 100 mapas tem regiões específicas. Então, um vai começar aqui, outro vai começar nesse lado aqui, que tem um marcadorzinho, eu sei que não dá para ver na live, mas eu vou mostrar amanhã. E o outro começa nesse canto aqui, essa é a distribuição. Para um mapa de 4 jogadores, tem outra distribuição, para 2 jogadores também tem outra divisão, certo? Na sua vez de jogar, o jogador vai cumprir todas as etapas. A primeira etapa é a etapa de compra. Então ele escolhe das 2 primeiras uma das cartas, né? E essa carta que ele comprar, automaticamente já vai ter uma informação aqui. Ele vai colocar aqui na sua área de jogo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa de recrutar. Essa carta vem com uma unidade. Então ele tem um centauro que ele vai colocar aqui junto dos seus guerreiros, né? Ele tem que colocar junto a uma unidade que ele já tenha. Mais para frente no jogo, eles podem estar espalhados, essa unidade que entrou, as unidades que entram vão ficar junto das que já existem, né? Depois disso, nós temos a fase de movimentação. Aí é onde o jogo tem os contornos diferenciados, né? Na movimentação, as cartas dizem quanto você pode se movimentar. Essa carta aqui inicial diz que você pode fazer 2 movimentos. Tem outras cartas que vão ter mais movimentos, certo? Então aqui, os 2 movimentos, ele pode movimentar individualmente uma única unidade, ou ele pode movimentar um grupo, é a mesma coisa. Então ele prefere avançar para cá, um movimento, e depois avançar para cá, outro movimento, e está tudo bem. Depois, nós temos uma fase aqui que é a fase de pontuação. A pontuação está presente em algumas cartas, e está presente principalmente no combate, quando você consegue ter o seu herói. Mas também pode ser que você tenha nesse líder religioso. O líder religioso, se está em uma dessas ruínas, ele te dá 2 pontos de vitória. Então, nesse caso, o azul vai ganhar 2 pontos de vitória e já vai começar na frente no jogo. Ele pegou essa carta justamente para isso, para ter um líder religioso e ocupar essa área. Muito bem. Depois da pontuação, nós vamos aí, essa última fase, que é você gerenciar, né? Gerenciar o quê? Cada carta precisa ser sustentada por um campo desses aqui. Então, 2 cartas exigem que eu tenha guerreiros em 2 pradarias, que é o caso. Aconteceu isso, está tudo bem. Se por acaso eu tivesse cometido o erro de deixar só em uma das cartas iria ser removida e as unidades dessa carta se perderiam, certo? Então, ele preservou esses guerreiros aqui, está tudo certo. Essa ficha de cartas anda, né? Abre sua nova carta aqui. Toda carta comprada vai ter números, né? Então, essa carta que ele comprou, por exemplo, tem valor 1. As cartas têm valor de 1 a 5, e quando as cartas de número 5 chegarem, significa que é o final do jogo. São 6 cartas de cada tipo, né? De cada número. E aí você tem mais uma rodada, e ele ganha esse símbolo aqui, que é o primeiro jogador, só para dizer que todos vão jogar o mesmo número de rodadas, né? Esse jogador vermelho, ele vai escolher uma dessas 2 cartas aqui, ele também vai pegar uma carta que tem um centauro, vai colocar aqui na fase de compra, vai recrutar o centauro, que vai entrar aqui. Movimentação, ele tem
uma carta que também tem um símbolo de movimentação, ele tem mais um movimento. Ele tem 3 movimentos de jogador. Ele vai movimentar o centauro para cá, vai botar esse aqui para cá, vai botar esse aqui para cá, por exemplo. Né? Pronto, fez a movimentação. Ele tem 2 cartas, está ocupando 3 espaços. Está ok. Gerenciou. A pontuação, ele faz a pontuação do centauro, também faz 2 pontos, e encerra o seu turno. A gente roda isso aqui, abre uma nova carta. Esse jogador amarelo vai escolher aqui essa carta que também dá mais movimento e dá mais um guerreiro. Né? Então vai colocar aqui, segunda etapa, vai recrutar um guerreiro, tá aqui. E aí nós vamos poder assistir essa ocupação. Né? Os jogadores, quando fazem seu movimento, eles fazem, se o movimento, se o território estiver ocupado por outro jogador, ele só pode fazer um movimento se ele tiver mais unidades. Né? E aí esse jogador vai ter que se recolher. As unidades aqui não são destruídas, não é uma guerra, mas você tem que retornar a uma parte onde você já tenha. Então, esse jogador com seus 4 guerreiros e 3 movimentos, ele vai partir para isso aqui. Na movimentação ele vai fazer 3, ocupou aqui, esse jogador tem que recuar. Se esse jogador vier para cá, ele vai ter que recuar de novo. Então, vai acontecer, ele vai andar para cá, isso aqui vai ter que recuar. E pode recuar para cá ou para cá. Né? Então, vai deixar aqui no centauro, aqui, pronto. Esse jogador não poderia fazer esse ataque, mas poderia fazer esse aqui. Né? E aí esse jogador, essa peça ia ter que vir para cá, né? Por exemplo. É uma estratégia ousada, né? Mas ele vai fazer. Né? Vai colocar aqui, ó, colocou os 3 e veio para cá. Pronto. Não tem unidades destruídas, você apenas reduziu a área do seu oponente. Né? Então, no próximo turno, esse jogador vermelho vai ter que batalhar por áreas, porque ele não tem cartas suficientes, ele não tem área suficiente. O jogador amarelo termina sua jogada, ele tem 2 cartas e ocupa 2 pradarias, tá tudo bem. Né? O jogo é esse, né? Note que o jogador amarelo não fez ponto. Por quê? Porque ele não conseguiu colocar na mesa um herói. Se tivesse tido um herói aqui, na hora que ele fez esses ataques, né, essas ocupações, essas movimentações, o herói permitiria que você, ao vencer o combate, você tiraria uma fichinha daqui da sacola. E aí, se você fez um ataque, você pega uma ficha. Se você fez 2 ataques, pega outra ficha. Sendo que no final do turno você pega a ficha que tem maior pontuação e fica para você. A outra você devolve, as outras você devolve. Você fica apenas com uma ficha. Né? Esse é o jogo, né? Bastante elegante. É um controle de área bem simples, bem rápido, onde você não tem uma destruição. E tem um equilíbrio no jogo muito tênue, que é quanto mais cartas você tiver, melhor. Por quê? Porque você vai ter mais unidades. E no final do jogo, cada carta que você tenha vale 2 pontos de vitória. Só que, para você ter muitas cartas, você tem que ter ocupado vários lugares de pradaria. E os outros jogadores também estão atrás disso. Então, é um dinamismo muito grande, essa coisa de você ocupar a área, fazer a manutenção de cartas, ganhar pontos, ir atrás de cartas que deem mais pontos ou que deem mais unidades. Então, tudo isso, o jogador vai tendo que ter decisões sempre muito rápidas, né? Esse jogador aqui, quando for jogar, por exemplo, ele já vai olhar 3 cartas, né? Ele vai colocar aqui, abrir uma carta, 3 cartas, e ele vai pegar essa carta aqui, né? Essa carta aqui tem um herói, então ele já vai conseguir recrutar um herói e recrutar um guerreiro. Ele vai colocar 2 unidades, vai colocar aqui o seu guerreiro e o seu herói, né? E agora ele vai poder fazer justamente aquela ação, né? Vou colocar aqui. Ele tem 4 e aqui tem 3. Ele vai poder fazer a movimentação empurrando e ganhando as fichas, por exemplo. Né? Então, o jogo tem um dinamismo muito grande, é rápido de jogar. Na sua jogada você não tem muitas opções, só tem que fazer as 5 etapas. E o jogo flui em 40 minutos no máximo. Você conseguiu uma partida para 3 jogadores e vai querer jogar outra. Né? O nosso algo a mais fala justamente de Kitara, o Império de Kitara. A região de Uganda e a região dos Grandes Lagos ali em África foi uma das maiores regiões, das últimas regiões a serem conquistadas, a serem ocupadas pelos colonizadores. E nessa região, entre o século V e o século X, existiu o Império de Kitara. 3 dinastias foram fundamentais nessa instrução, né? Mas é uma tradição oral, então você não tem registro escrito. Você tem dinastias que foram importantes na construção desse império e na dissolução desse império. Então você tem principalmente os Abatembuzi. Depois essa dinastia saiu de cena e você teve os Abakwese,
E por último, os Ababito. Os Ababito ainda hoje fazem parte do reinado, ou do governo, ou de partes importantes do governo de Uganda, né? No final desse império, do Império de Kitara, ele foi dividido realmente em reinos, em vários reinos, mas os 4 principais eram o reino de Toro, o reino de Busoga, o reino de Buganda e o reino de Bunyoro, que depois herdou o nome, né? Bunyoro Kitara. Então, isso está aqui de maneira lúdica, mas é tudo tratado, vamos dizer assim, com uma delicadeza, porque é efetivamente uma lenda, uma construção oral que faz parte da história de Uganda, um país que viveu muitos problemas no século XX, mas que antigamente teve o seu domínio nessa região, que é uma região no centro de África, e aí na região dos Grandes Lagos, ali, né, perto do Vale do Zambeze. Então, essa região é uma região muito fértil, não tem uma saída para o mar, mas tem essa região dos lagos. Então, você tem uma agricultura, você tem minas, você tem uma série de coisas importantes ali que fazem uma riqueza de África muito importante. Ao longo dessas dinastias, você teve aí vários crescimentos nessa população, né, nesse reino. Então, aprender o gado, a mineração, o café, a terraplanagem, tudo isso foi conquista desse império ao longo de 5, 6 séculos aí vivendo nesse isolamento, vamos dizer, né? Depois, com a chegada dos colonizadores, a coisa desandou e você tem aí todos os problemas causados pela branquitude, né, em África. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde vamos falar um pouco mais aí de Kitara, do Império de Kitara. Eu vou conseguir mostrar as cartas, os detalhes das cartas, né? Tem muitas coisas muito bonitas nesse jogo, é um jogo muito elegante e conta de uma maneira lúdica, porque aqui tudo é muito, as pecinhas são bonitinhas e é lúdico, e você nunca ouviu falar nisso, mas conta muitas coisas que aconteceram, que teriam acontecido de uma maneira diferenciada no reino de Uganda, né? No país Uganda, hoje Uganda, que é uma região muito importante de África, os Grandes Lagos, o Vale do Zambeze. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!